Oi, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam contentes de ter uma oportunidade de estudar a Bíblia, ouvir uma meditação, porque eu estou muito feliz, apesar da grande responsabilidade que é falar sobre a palavra de Deus. Mas o conforto que eu tenho é que Deus fala conosco, mesmo nós somos imperfeitos. A maioria de vocês me conhece, às vezes outras pessoas vão compartilhar, você não me conhece, mas já sabe, eu não sou perfeita, a gente falha, mas eu quero ser esse momento, instrumentos na mão de Deus para falar com vocês, para compartilhar o que Deus falou no meu coração, né? Não sou falha, ressalto mais uma vez, mas compartilhar com vocês o que Deus colocou no meu coração para essa mensagem do dia 25 de março de 2020, né? Nós temos vivido dias difíceis, né? Nós estamos em quarentena, né? Aqui no estado de São Paulo, praticamente tudo fechado, algumas empresas e indústrias funcionando ainda, mas tudo fechado. O lema agora é fique em casa, né? Tem sido difícil, né? Dias difíceis, mas a gente vai estudar um pouco da palavra, que vai nos ensinar muitas coisas sobre esses dias. A gente vai sentir confiança, consolo em Deus. Vamos começar orando, né? Eu gosto de fechar os olhos, mas não é obrigatório fechar os olhos, mas a gente tem o costume de fechar os olhos porque a gente se concentra mais, né? A gente não fica olhando o que está à nossa volta, né? Vamos orar então. Senhor Deus, Pai querido, obrigada por esse privilégio que eu tenho de falar da Tua palavra. Obrigada porque o Senhor tem me ensinado a ensinar outras pessoas. Eu te louvo, porque eu não sou nada, ó Pai, mas a Tua palavra é viva. Que nesse momento, quem estiver assistindo esse vídeo, sinta, Senhor, que o Senhor está falando com eles. Sinta a Tua presença, o Seu consolo, a Tua palavra exortativa também para esse momento difícil que nós temos vivido. Nos ajuda, Senhor. Faça que a Sua palavra não volte vazia, Senhor. Trabalhe no meu viver, no coração de cada um que está ouvindo, meus amigos, meus irmãos, ó Pai. Abençoa, Senhor. Cuida de nós. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler hoje um texto do Velho Testamento, que é do profeta Isaías. Se encontra em Isaías 55. Se você tem Bíblia na sua casa e quiser acompanhar, eu uso a versão NVI. Às vezes a sua versão é um pouquinho diferente, mas é a palavra mesmo, vai te ajudar a entender, tá bom? Talvez o irmão coloque aí na tela para vocês também acompanharem, tá? Mas eu gosto de ler na Bíblia, né? Porque a gente não é enganado, né? Não vai só pelo que eu falei, né? Cuidado, não seja só pelo que eu falei, porque outras pessoas falaram. Confere na palavra também, tá bom? Eu vou ler Isaías 55, eu vou ler o capítulo todo, começando do versículo 1, tá bom? Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. Vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, compre vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Por que gastar o seu dinheiro naquilo que não é pão e seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem, escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Versículo 3. Dê-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece, e nações que não o conhecem se apressarão até você, por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois ele lhe concedeu esplendor. Versículo 6 e 7 é o principal da nossa mensagem dessa noite, desse dia, né? Se você estiver assistindo de dia. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem a ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se a ele, para o Senhor, que ele terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Em outras versões diz assim, porque ele é rico em perdoar. Pois, versículo 8, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos.
declara o Senhor. Assim como os céus é mais altos do que a terra, também os meus caminhos é muito mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem aos céus e não volta para eles sem regar a terra, fazer brotar, florescer e ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo, fará e atingirá o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e as colinas irromperão de canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro, crescerá o pinheiro. Em vez de roseiras bravas, crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno e que não será destruído. Poxa, o que a gente pode aprender então com o profeta Isaías nessa situação de hoje que nós estamos vivendo? A gente vai ler versículos a versículos e eu vou fazendo um comentário conforme Deus foi falando comigo. Espero que fale com você também, né? Primeiro, Deus começa com um convite no versículo 1. Venham todos vocês e bebam água. Vocês que estão com sede, bebam água. Vocês que não têm dinheiro nenhum, venham e comprem. O que você tem visto na TV? Eu tenho visto muitas coisas, apesar que eu estou desligando, porque senão a gente fica meio abalado demais, né? Não que a gente quer fugir da realidade, mas às vezes é uma chuva de enxurrada só de coisas ruins, né? Por isso que a gente tem que meditar mais na palavra. E o que você tem visto na TV? Todo mundo vai no mercado, todo mundo não, quem consegue, né? Vai no mercado, enche o carrinho, estoca coisas em casa, muitas coisas. Não estou dizendo se isso está errado ou se está correto. Mas o que eu tenho a dizer é o seguinte, as pessoas estão com medo de passar fome, de passar necessidade, de não ter o que comprar. E Deus faz um convite especial nesse texto aqui. Venham todos vocês, bebam a água e comam, comprem sem dinheiro. A gente tem que conhecer um pouco da palavra e entender o seguinte, Deus muitas vezes usa coisas palpáveis e que existem, né, para explicar coisas invisíveis, né, que são espirituais. Aqui a gente tem que se lembrar, a gente vai para aquele texto que Jesus fala, eu sou a água da vida, quem beber dessa água nunca mais terá sede. Então ele é a própria vida eterna. Então ele fala assim, venham vocês buscar a vida eterna, que não custa dinheiro. Você que não tem dinheiro pode receber a vida eterna, porque a vida eterna não dá para ser comprada com coisas, nem com dinheiro, e muito menos só com coisas boas que você faz. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais pra frente, tá? Então esse é o versículo 1, venham, Deus faz um convite. E ele pergunta assim, por que gastar o seu dinheiro naquilo que não é pão e o trabalho árduo naquilo que não te satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com mais finas refeições. Deem ouvidos e venham a mim, ouça para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Então, versículo 2 e 3, Deus está falando aqui, você está gastando seu dinheiro, a sua vida, aonde não tem pão, aonde não satisfaz. A gente tem pensado em tantas coisas, a gente está em isolamento, né, em casa, a gente tem às vezes deixado de trabalhar, as crianças estão em casa. Eu tenho certeza que sua rotina tem mudado, independente se você está trabalhando em casa ou não, mas sua rotina mudou. E a gente com isso tem repensado muitas coisas. A gente muitas vezes tem gastado dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que não satisfaz. A gente perde muito tempo com coisas inúteis. Coisas que na verdade não tem valor nenhum para a nossa vida. Aqui ele fala, eu vou te dar vida eterna. Nós corremos muito para cuidar de conseguir acumular tesouros aqui na terra. Não é errado ter dinheiro, mas o errado é a gente pensar só aqui. A vida pode ser eterna, ou a vida é eterna, ou a vida é eterna, ou a morte é eterna. E Deus convida a gente, venham, comam, né? Por que você gasta seu tempo naquilo que não satisfaz? Às vezes a gente perde tempo em mídia social, outras coisas, ou fazendo qualquer coisa inútil. Leia a palavra, né? Eu vi um post hoje que falava assim,
A Bíblia liberou grátis 66 livros para você ler. A Bíblia é a palavra de Deus, né? A Bíblia está aqui. Mas todo mundo está procurando curso, treinamento, um monte de coisa, mas o melhor é ler a palavra, aproveita. A gente pode ler outras coisas, não é errado, mas leia a palavra, aproveita esse momento. Então, primeiro ele fala que venham, e daí agora ele questiona por que você gasta dinheiro naquilo que não é pão. E ele fala que vai fazer uma aliança eterna conosco. Nesse momento de dificuldade, de coisa que não tem nada estável, parece, né? A gente fica pensando, gente, em quem confiar, em quem acreditar. É em Deus que a gente tem que buscar. Em Deus que a gente tem que buscar confiança, em Deus que a gente tem que acreditar. Continuando aqui, versículo 4 e 5, nós vamos ler. Vejam o que eu fiz, uma testemunha aos povos, um líder governante aos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece. Nações que não conhece buscarão você por causa do santo Deus que você serve. Entendam, o mundo está desesperado. Todo mundo está procurando a cura de qualquer jeito. É até difícil dizer, né? Porque a cura vai existir. A gente crê nisso. Mas tudo tem o seu tempo certo. Está chacoalhando todas as nações. E não tem como pensar agora, eu vou pedir para o Trump, o presidente dos Estados Unidos, resolver esse problema. Para o cara lá da China, para o cara não sei de onde. Temos todos que buscar a Deus nesse momento. E aqui fala que todas as nações poderão buscar o Santo de Israel, o Deus de Israel, né? A gente tem que pensar nisso. Deus pôs um governante, Jesus veio para nos dar o exemplo. Ele é o Rei verdadeiro, Deus é o Deus poderoso. Então é neles que nós temos que depositar a nossa confiança e a nossa esperança. Vamos continuando aqui, agora o 6 e o 7, que é os versículos principais dessa meditação. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Busque enquanto é possível ser achado. Aqui a gente pode entender que uma hora não vai poder ser achado. Busque o Senhor enquanto Ele pode ser achado. Invoquem Ele, clamem a Ele enquanto Ele está perto. E Ele está perto de cada um de nós. E nisso eu ponho aqui um caso que está acontecendo. As igrejas estão se fechando. Por causa que não pode se reunir. Então as portas estão fechadas e a gente precisa pensar numa coisa. Deus não habita em templos feitos por mãos. A gente pode ter livre acesso a Deus através de Jesus a hora que a gente quiser. A hora que você está assistindo essa mensagem comigo aqui, que você está pensando, você pode chegar a Deus em qualquer hora, em qualquer lugar, se for de todo o coração. Então fala assim, busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem a Ele enquanto está perto. É isso que nós temos que fazer. Preste bem atenção. Continuando. Que o ímpio abandone o seu caminho e que o homem mau abandone os seus pensamentos. Olha, eu tenho que falar uma coisa séria agora. De verdade. Todos nós somos pecadores. Todos nós falhamos. Fala pra mim. Você nunca enganou ninguém? Você nunca mentiu? Você pode falar, nunca matei, nunca roubei. Tá. Mas é pecado mentir, é pecado enganar, é pecado invejar o próximo, é fazer intriga, entendeu? É pecado isso. A gente tem que assumir que a gente é falho, a gente tem que assumir que a gente é pecador. Então aqui que ele fala, busque o Senhor, clamem a Ele, mas deixe de fazer essas coisas que não agradam a Deus. Deixa pra lá, né? E o que você tem que fazer? Além de deixar pra lá, volte-se para o Senhor, que Ele terá misericórdia de você. Volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Então, esse é o momento de nós buscarmos a Deus, nos arrependermos do que temos feito errado. E não só falo eu, você, eu falo a humanidade toda. Os valores têm se invertido. As coisas certas parecem que são erradas. Ainda fala da palavra sobre isso. E as coisas erradas parecem que estão certas. A gente tem que pensar muito sobre isso. Os valores estão invertidos. Está tudo errado. Então a gente tem que pensar, não só nós, mas a humanidade toda. Mas se começar de nós, alguma coisa pode acontecer. Continuando, versículo 8 e 9. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os caminhos de vocês, declara o Senhor. Então quer dizer assim, quem planejou, fez um plano para esse ano. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou viajar, vou passear. A gente gosta disso, né? Mas eu vou arrumar um emprego novo, eu vou estudar, vou isso. Duvido que qualquer pessoa tenha colocado assim. Vai vir um vírus mundial direto da China que vai infestar o país todo e vai nos obrigar a viver de quarentena muito tempo dentro de casa e muitas pessoas vão morrer.
Você podia até imaginar isso, né? A gente sabe que vai ter sinais, vai ter coisas antes de Jesus voltar. Mas ninguém estava no plano, mas estava no plano de Deus. A gente não pode perder a fé e saber que mesmo que pareça que Deus perdeu o controle, Ele está no controle. A gente vai aprender no final aqui. Então, os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. A gente pensa só no aqui e no agora e só a gente. Normalmente, só a gente, a nossa família no máximo. Mas a gente tem que pensar no quê? Deus pensa no que passou, no passado, no presente e no futuro. Deus é onisciente. Ele sabe como se vai mudar a história, o que vai acontecer e o que aconteceu para chegar até onde a gente chegou, né? Versículo 9. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são muito mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Então isso é fato, né? Versículo 10. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para os céus até não fizer o que Deus planeja, assim é a palavra de Deus. A neve, a chuva desce e faz o quê? Brotar a planta, né? Faz florescer, faz produzir para quem? Para o semeador usar a semente e para nós comermos o nosso pão. Está escrito aí, dá uma olhadinha no versículo 10. Assim também, então quer dizer, a chuva vem com um propósito. Deus manda a chuva com um propósito. Mas a palavra dele também tem um propósito. Assim também ocorre com a minha palavra que sai da minha boca. Ela não vai voltar vazia. Ela fará o desejo e atingirá o propósito para o qual eu enviei. Então, todas as coisas que têm acontecido, que tem escrito na palavra ou que tem acontecido, nada foge do controle de Deus. Todas as coisas estão no controle dele. E tudo é para cumprir o propósito dele, não o propósito nosso. Às vezes a gente inverte um pouco as coisas. Deus é um pai bom, um pai amoroso. E ele ouve muitas vezes os nossos pedidos, as nossas petições, entende? Mas ele não é o nosso servo, nós que devemos ser servo dele, entende? Ele é um pai amoroso, por isso que nós o servimos, né? E agora para continuar, versículo 12 e 13. Esse aqui é o final da história, que a gente espera que aconteça logo, né? Que a gente vai sair de casa, todo mundo feliz, passear, contente, abraçar todo mundo. Eu sou uma pessoa que adora abraçar, tô com saudade de abraçar todo mundo, né? A gente vai dar um valor diferente para isso. Isso também faz parte do plano de Deus. A gente vai dar um valor diferente pro contato, porque o mundo estava sendo muito mais virtual do que afetivo, assim, né? Então faz bem também, né? Então vamos pensar que vai acabar assim a história, né? Vamos lá. Versículo 12 e 13. Vocês sairão com júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês. A gente vai ver a natureza linda. Olha, me arrepio de contar. Que delícia, passear no campo, andar num parque, correr na lagoa, essas coisas assim, né? Todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro, crescerá o pinheiro. Em vez de roseiras bravas, crescerá a murta. Então, quer dizer, em lugar da doença, do vírus, vai ter o amor, vai ter a cura, né? Vai ter a mensagem de Deus. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. Nesse momento, a gente está vivendo praticamente guerra, né? Não vou falar de história, que eu entendo pouco, muito pouco, né? Mas a gente está vivendo como se fosse uma guerra. Até a Olimpíada que ia ter no Japão agora foi cancelada, né? A gente ficou sabendo hoje. O que acontece? Todo mundo está instável. Todo mundo está pensando, mas um dia acabou a guerra, a primeira, acabou a segunda e vai acabar essa. Mas a gente não pode se esquecer que isso são sinais de Deus para a nossa vida, para chacoalhar não só eu e você, mas nossa família, nossa cidade e toda a humanidade está perplexa nesse momento, está apreensiva. Isso a gente tem que saber. Poxa, e daí, né? Eu sou professora de escola bíblica, eu adoro dar aula, assim, gosto muito de dar aula, e eu penso assim, a gente tem que ler a palavra, entender, mas a gente tem que colocar em prática. Meu pensamento, na verdade, são para dois grupos de pessoa, esse momento que eu vou falar para vocês. Um grupo e o outro grupo. Eu quero dizer assim, todo mundo tá falando assim, fique em casa, né? Fique em casa, trancado em casa para preservar a saúde de todo mundo. Então a gente tá ficando em casa para salvar a humanidade, para salvar os idosos, os velhos, as gestantes e tudo mais. A gente tá ficando em casa. Mas a gente não tem obedecido uma regra totalmente o contrário que foi nos passada faz 2000 anos. Jesus diz assim: vão, vai, sai de casa, vão e façam discípulos.
Vão e ensine a palavra. É difícil de dizer, né? Como a gente tem sido desobediente. Não estou falando pelo amor de Deus para desobedecer o governo, que tem que ficar em casa. Mas nesse momento que a gente está recluso, que a gente está pensando mais na vida, a gente não tem recebido um monte de notícias, fake news ou coisas verdadeiras, coisas relevantes pela internet, o YouTube, vídeo que você está assistindo agora. A gente recebe tanta coisa, um monte de coisa e muitas coisas. Lembra que a gente falou que a gente fica perdendo nosso tempo naquilo que não é pão, naquilo que não satisfaz de verdade, naquilo que não vale a pena? Será que a gente não pode pensar em espalhar verdadeiramente para os nossos amigos? Não só um vídeo. Pega o telefone, faz uma ligação, manda um áudio para ele, faz uma chamada de vídeo. A internet também é coisa de Deus. Só que muitas vezes o inimigo usa para nos afastar dele. Mas vamos usar a nosso favor, vamos espalhar essa palavra de esperança, né? Então é para você que se diz cristão. Você sabe o que quer dizer cristão? Cristão quer dizer miniatura de Cristo, pequeno Cristo. Nós estamos longe, né? Se a gente diz cristão, me diz cristão, estou longe disso. Se você é cristão, leva essa palavra para outras pessoas. Não o que eu falei só, mas leva a palavra de Deus, leva o plano de salvação. Nós estamos aqui, existe um vírus no mundo muito maior do que o Covid-19, que é o vírus do pecado. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então, se você se contamina com o pecado, a consequência é morrer, e não é só a morte física, é a morte espiritual. Quer dizer, viver separado eternamente de Deus. Isso é uma coisa séria. O vírus mata a pessoa aqui, mas o vírus do pecado mata eternamente. Então a gente tem que pensar, nós cristãos, o que nós temos feito? A gente tem ficado só em casa? Não, leve a palavra, né? De todas as maneiras, agora virtualmente, mas depois também falando com as pessoas que você conhece, compartilhando do amor de Deus, que a solução para o pecado é Jesus. Até tem uma história que o pessoal brinca assim, que não adianta saber que, sei lá, vamos falar, Advil do curador de cabeça se você não tomar. Você vai lá na farmácia, eu quero um Advil. Se você comprar, não adianta você ter o Advil. É que nem ter a Bíblia na sua casa e não se alimentar com a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não adianta só isso. É que nem você tomar pegar um remédio. Você tem que tomar para ser curado. É como agora eu vou falar para o outro grupo. Se você nunca tomou uma decisão de entregar sua vida para Deus de verdade, não estou falando de religião aqui só, eu estou falando de compromisso com Deus, compromisso com Jesus. Se você nunca tomou essa decisão, mas você sabe, ou está sabendo agora, que Jesus é o único caminho que nós temos para ir para o céu, o único caminho, a única cura para o mal da humanidade maior, que pode matar você hoje, matar a sua alma, é Jesus. Então, se você ainda nunca tomou uma decisão assim para Jesus, fala para Ele. Depois que você assistir esse vídeo, agora mesmo, fala para Ele, Senhor, entrega a minha vida, cuida de mim, eu não sei o que fazer. É tão bom deixar Deus dirigir a nossa vida. Quando a gente quer pegar as rédeas, a gente passa nervoso. Mas quando a gente entrega, a gente confia porque é Ele que está cuidando. Entrega a sua vida para Deus, independente de religião, mas entrega a sua vida para Deus. Ele é o único caminho, é o único que pode nos salvar. Depois disso, que a gente entrega a vida para Jesus, a gente também tem que obedecê-lo. Mas como a gente vai obedecer se a gente não sabe o que Ele quer? Se você, depois de tomar a decisão de entregar a sua vida para Jesus, procura alguém que conhece da Bíblia, tá? Conhece a palavra e pede para te ensinar. Pode ser eu, pode ser quem encaminhou esse vídeo para você, ou um seu vizinho, alguém que você conhece, pede. Você pode me ensinar a Bíblia? Porque a gente só consegue obedecer o que a gente sabe o que a gente tem que fazer. Não adianta eu falar assim, obedeçam a Deus, mas não falar o que a gente tem que fazer, né? Então vamos pensar. Todos nós, cristãos, aqueles que ainda estão pensando se são cristãos ou não, né? Vamos mudar, vamos fazer como Cristo, vamos levar a palavra de amor, vamos levar a cura espiritual para outras pessoas. Agora eu só vou terminar aqui com um versículo, né? Busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto Ele está perto. Então esse é isso que a gente tem que fazer, vamos clamar. A gente não sabe quando a cura vai aparecer, ou o que vai acontecer amanhã, ninguém sabe. Nem o dia, nem a hora. Cristo um dia vai voltar para buscar os seus escolhidos. Que você seja um desses também, né? Que a gente possa, não porque a gente é bom, mas porque Ele morreu e porque a gente se entregou para Ele. Que a gente possa pensar nisso. Um dia Ele vai voltar e vai ser tão bom. Ele vai trazer a cura para a nossa terra mesmo. Deus os abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido,
Obrigada por essa palavra, Senhor, que o Senhor entregou, Pai. Eu não sou nada, mas que todos possam entender que a palavra é sua, Senhor. Que seja conforme o que a tua palavra disse. Que essa palavra não volte vazia, Deus. Que seja feito o que o Senhor quer através dessa mensagem. Cuida, Senhor. Trabalhe na vida de cada um, na consciência, no coração. Possamos nos arrepender das nossas faltas e te buscar, Senhor. Sem rituais apenas, mas de todo o nosso coração. Cuida de nós, Senhor. Nós precisamos de ti. Cuida da nossa igreja. Esteja conosco, Senhor. Obrigada por tudo. Eu não sou youtuber, mas como a gente tem que levar a palavra para outras pessoas que a gente falou, você pode começar a falar de Jesus para outras pessoas compartilhando esse vídeo, mandando para outras pessoas, né? Mandando para outras pessoas a palavra de Deus, mas o importante é o relacionamento com eles também. Não é só o vídeo, mas você tentar ajudar outras pessoas. Se você já aprendeu sobre Deus, ensine outras pessoas. Como Jesus falou, vá, pregue a palavra, vão. Né? Vamos pegar a palavra tempo e fora de tempo. E esse é o tempo certo. Deus abençoe.